Madeira de boa qualidade é sinônimo de manejo florestal eficiente. Saiba tudo na nossa capacitação tecnológica em Lavoura, Pecuária, Floresta. Olá pessoal, meu nome é André Dominguete Ferreira, sou engenheiro agrônomo, pesquisador na área de sistemas integrados de produção da Embrapa Gado de Corte, e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o componente florestal em sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta. Entretanto, para a gente ter madeira de boa qualidade para utilizar na movelaria, construção civil, nós temos que manejar essa floresta, manejar as árvores. Como que nós vamos manejar? Principalmente com as técnicas já faladas em outras aulas, que seria a desrama e o desbaste. Uma madeira de boa qualidade de eucalipto, nós vamos conseguir a partir dos 12 anos. 12 anos já existem serrarias que conseguem processar essa madeira. Outra questão importante durante o planejamento, escolher um material genético que já tenha sido melhorado para as condições de produção de madeira serrada, que é aquela que tem o maior valor agregado. Isso tudo vai influenciar no nosso rendimento e na qualidade da madeira produzida. Além desse manejo, dessa desrama, do desbaste, outros fatores também vão influenciar nesse rendimento, que seria o diâmetro da tora, o comprimento dessa tora, a conicidade. Então, tudo isso nós temos que buscar num clone, num material genético que apresente boas características. Outra questão que vai influenciar no rendimento, a espessura do corte que vai ser utilizado, do número alternativo de produtos. Por exemplo, alguma parte da tora pode não servir para a produção de tábua corrida, mas pode ser utilizada para a produção de tacos ou clear blocks, outros produtos que demandem menores comprimentos de madeira. Outra questão, condições de funcionamento e manutenção dos equipamentos e dos métodos de processamento dessa madeira. Só para exemplificar a diversidade de espécies que nós temos, eu trouxe esse quadro aqui, onde nós podemos identificar algumas espécies para determinados climas. Por exemplo, no clima quente e úmido, nós podemos utilizar o Eucalyptus camaldulense. Lá no semiárido, podemos utilizar o Tereticornis. Então, existe uma variabilidade muito grande de espécies e de materiais genéticos que vão se adaptar às diferentes condições edafoclimáticas. E o planejamento é importante, por quê? Para não chegar no final, depois de 5 anos, 7 anos, a gente ter uma condição como essa ilustrada. Se a gente olhar no canto esquerdo, esse material genético foi desenvolvido para o estado de São Paulo e ele foi levado para o estado da Bahia. Ele cresceu, mas em função das condições edafoclimáticas ele não foi tão bem. Então, se a finalidade do uso fosse produção de madeira serrada, lá na Bahia já seria inviável. Então, o produtor, quem plantou aquelas árvores lá, vai ter que utilizar essa madeira para um uso menos nobre, menos rentável. E dentro dos sistemas de integração, qual que nós vamos adotar? Qual vai ser o arranjo espacial adotado? Qual espécie que nós vamos adotar? Qual que é a finalidade do uso da madeira a ser produzida? Sempre deixando claro que colocar o componente arbóreo no sistema de integração, nós temos que focar a produção de madeira serrada, que é aquela madeira com maior valor agregado, que vai proporcionar uma maior renda para o pecuarista ou para o agricultor. Também temos que definir o número de linhas do nosso ranking de árvores, o espaçamento entre as linhas dentro desse ranking, o espaçamento entre os ranks, ou seja, onde nós vamos produzir forragem e cultivar a lavoura, e verificar qual que é o objetivo principal da propriedade, como eu falei, produção de madeira ou produção de carne, de grãos. Então, dentre os tipos de arranjos espaciais, nós podemos citar 3. Os aleatórios, que são sistemas onde não haverá o cultivo de lavouras, porque vai impossibilitar a mecanização daquela área. Então, é um sistema geralmente utilizado em áreas
onde já existem árvores remanescentes. Os bosquetes são áreas onde nós vamos concentrar as árvores num canto daquele piquete. Vamos utilizar um espaçamento, por exemplo, um 3x2, num piquete de 10 hectares. Vamos fazer meio hectare daquele piquete com um 3x2, ou seja, nós vamos concentrar as árvores num canto do piquete. Só que fica aquela questão, nós utilizamos a árvore no sistema também para melhorar o microclima daquela área, proporcionar um melhor bem-estar para os animais. Esse tipo de arranjo não tem a possibilidade de proporcionar essa modificação no microclima. E um terceiro arranjo seria o de Henck's. E qual que é a característica desse tipo de arranjo? É a utilização de faixas de árvores, onde vai possibilitar a mecanização da área. Temos que dar preferência sempre para o plantio em nível, nós já vimos por quê em outras aulas, e aí definir o número de árvores desse Henck, em função do objetivo da propriedade. Então, isso aqui é a imagem do Google Earth daqui da Embrapa Gado de Corte, onde nós temos alguns tipos de arranjo. Então, no canto superior esquerdo, nós temos um arranjo simples no 14x2, é linha simples. No canto direito ali, o arranjo simples também, só que no espaçamento de 22x2. Então, a gente verifica ali que há uma distribuição bastante homogênea da sombra naquela área. Então, daí aquela modificação do microclima dessa pastagem. E mais abaixo aqui na imagem, nós temos um bosquete que está plantado com a mesma espécie de eucalipto dos demais experimentos, só que no espaçamento 3x2. Então, se olharmos naquele piquete circundado pela linha pontilhada vermelha, o restante daquele piquete não vai ter influência nenhuma do componente arbóreo e, consequentemente, da sombra proporcionada pelas árvores. Ao passo que lá no arranjo de Henck's, linha simples ou linha tripla, que seja, haverá uma distribuição mais homogênea dessa sombra. Um tipo de arranjo seria o arranjo em linha simples, é um arranjo onde nós temos uma menor concentração de árvores, mas nós não temos competição lateral de árvores, então a árvore tende a crescer de uma maneira mais reta, vai dar um fuste de boa qualidade. O arranjo espacial de linha dupla é um arranjo onde vai ter um pouco mais de árvores, mas tem um grau de problema maior nesse arranjo, porque a partir de determinada idade, as copas das árvores vão se encontrar e elas vão disputar pelo espaço. Então, elas acabam crescendo mais envergadas, gerando uma tensão de crescimento maior. E na hora de processar essa madeira, vai dar uma maior quantidade de rachaduras, empenamento de tábuas, enfim. E o arranjo de linha tripla, onde nós temos 3 linhas de árvores no Henck. Nesse sistema, nós vamos utilizar as árvores da linha central para o uso mais nobre, que seriam a produção de toras ou laminação, e as árvores das linhas externas para a produção de lenha, carvão, escoras, porque elas também sofrerão uma tensão de crescimento maior em função do encontro ali daquelas copas. A linha central, como ela tem competição dos dois lados, ela vai crescer de forma retilínea. E qual espaçamento nós vamos adotar entre os Henck's? De maneira geral, não há uma regra. Cada propriedade, cada situação vai ser uma situação. Cada propriedade tem que ser estudada e tem que verificar qual é o melhor arranjo a ser adotado naquela área. Um dos fatores que vai ajudar a definir esse espaçamento é a dimensão do maquinário. Nós temos que determinar um espaçamento que possibilite as passadas cheias desses implementos para que não haja sobreposição ou falte alguma área sem plantio. É um espaçamento que proporcione boa luminosidade no subbosque, ou seja, permita o cultivo no subbosque. E qual que vai ser a finalidade da produção dessa madeira? Vai ser mais finalidade da produção do sistema, é mais focado na produção de madeira ou na produção de carne e de grãos. Então, só para exemplificar, eu trouxe uma tabela aqui, onde nós temos vários espaçamentos em vários arranjos,
na linha simples, utilizando o espaçamento entre os renques de 14 metros, distância entre as árvores de 2 metros, nós vamos ter um número de árvores por hectare de 357. Essas árvores vão ocupar aproximadamente 14% daquela área. Se a gente passar o espaçamento entre os renques para 26, nós, consequentemente, vamos reduzir o número de árvores e menor vai ser a área ocupada pelas árvores. Se passamos a cultivar, vamos planejar o plantio de linha tripla, no 26 metros, 2 metros entre as plantas dentro da linha e 3 metros entre as linhas, nós vamos ter 469 árvores por hectare, que vai ocupar aproximadamente 25% da área. Ou seja, à medida que a gente muda a distância entre os renques, a distância entre as árvores na linha e a distância entre as linhas dentro do renque, nós vamos modificar aquele número de árvores por hectare e a porcentagem da área ocupada pelas árvores. E para facilitar esse planejamento, colegas lá da Embrapa Floresta publicaram esse comunicado falando do planejamento do número de árvores e composição do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Nesse material tem um link onde qualquer pessoa pode acessar, que vai dar acesso a uma planilha de Excel, muito fácil de ser utilizada, onde a gente entra com os dados de distância entre renques, número de linhas de cada renque, a distância entre as linhas no renque e a distância entre as plantas dentro da linha, vai nos dar o número de árvores por hectare e a porcentagem da área ocupada pelas árvores. Então, é fácil de calcular. Quem não tiver acesso, em outra aula o professor Miller explicou um outro método para calcular esse número de árvores no sistema. Então, só para exemplificar, esse aqui é o arranjo onde utilizou a linha simples, utilizou a distância entre as linhas de árvores de 10 metros. É importante reservar 1 metro de cada lado da linha de árvore para evitar que o maquinário entre em contato com essas plantas, evitar estragar as árvores e estragar o maquinário. Então, a área útil aí para o cultivo de grãos seria de 8 metros. Como que deve ter sido definido esse espaçamento? A maior largura do maior maquinário deles, 4 metros. Então, a passada de ida, 4 metros, a passada de volta, mais 4 metros. Um lado de cada fileira, mais 2 metros, então resulta nos 10 metros utilizados. Bem, agora eu vou falar alguns resultados de pesquisa realizados aqui na Embrapa Gado de Corte. Então, nesse primeiro trabalho, foi verificado, teve como objetivo estudar a disponibilidade de pânico máximo da cultivar Massai no sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Esse é um sistema que foi implantado em 2009, as árvores foram implantadas no sistema em 2009, e um sistema de linha simples, 14 metros entre linhas e 2 metros entre as árvores dentro da linha. E como que nós coletamos a forrageira? Nós seccionamos os 14 metros, a partir da linha de árvores, nós distanciamos 2 metros dos dois lados, e a partir daí subdividimos a cada 2,5 metros. E nós coletamos uma quantidade de forrageira para verificar o quê? A influência desse componente arbóreo na disponibilidade da forrageira. Nós fizemos essa avaliação também no Massai de cultivo solteiro, numa pastagem solteira, e adotamos ela como referência, ou seja, 100%. E se a gente analisar as posições, a posição 3 seria aquela linha central. Foi ela a que apresentou menor influência, sofreu com menor influência do componente arbóreo. Entretanto, ainda houve uma redução na disponibilidade da forrageira. Um ponto que nós devemos ressaltar aqui é que nessa área havia os animais. Então, essa menor disponibilidade nas posições 1, 2, 4 e 5 em relação à posição 3, provavelmente teve influência também do animal, que pode ter preferido aquela área para pastejar em função da maior quantidade de sombra. Mas a gente não tira o efeito da competição do eucalipto por água, nutrientes e sombreamento. Em experimento semelhante agora, só que com lavoura de soja,
Então, nós fizemos no sistema onde, no arranjo espacial de linha simples, 14 por 2, 14 metros entre as linhas, 2 entre as plantas, e no mesmo esquema da amostragem de forrageira, fizemos com a soja. E aí nós verificamos que, em relação a uma lavoura de soja solteira, ou seja, pura, houve uma redução da produtividade. O número de vagens em 10 plantas na linha central foi de 0,82, ou seja, 82% do número de vagens produzidas pelas plantas numa área de lavoura pura. O peso também foi afetado, então houve uma redução de aproximadamente 21%. A partir do momento que a gente vai caminhando da linha central para as linhas mais próximas do eucalipto, nós vamos verificando uma redução de produtividade. Então, transformando aquelas informações de atributo de produtividade para peso relativo de grãos para 1 hectare, nós verificamos que na faixa central a produtividade vai ficar em torno aí de 83%, 84%. À medida que vamos aproximando das árvores, essa produtividade vai reduzindo. Provavelmente em função de competição por luminosidade, água e nutrientes. Então, se o foco for produzir grãos, o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, com um espaçamento de linha simples, 14 metros, deve ser remanejado para outro espaçamento, para um espaçamento maior, onde haja uma maior área que sofra menos influência, uma menor influência da árvore. Esse outro experimento foi conduzido para verificar a influência da densidade de árvores sobre a produtividade de 3 tipos de forrageira. Esse experimento aqui utilizou-se o esquema de roda de Nelder. Se a gente observar, no centro da roda tem uma maior densidade de plantas em função do esquema, e à medida que nós vamos caminhando dentro do raio ali para a parte externa da roda, vai diminuindo a densidade, vai aumentando então a área, e vai diminuindo a área sombreada, aumentando a área que recebe luminosidade. Então foram implantadas 3 forrageiras, 2 braquiárias, o marandu e o piatã, e um pânico, que foi o maçai. Então, como resultado desse experimento, a gente verificou, que é até bastante óbvio, mas à medida que aumenta o stand de árvores, ela vai crescer em altura, porque ela vai competir por luminosidade. Então, ela cresce buscando luminosidade. Consequentemente, vai reduzir o diâmetro, a altura do peito. Diminuindo o stand de plantas, a densidade de árvores por hectare, a gente reduz a altura, mas aumenta o diâmetro. E qual que foi a influência desses espaçamentos sobre a disponibilidade, sobre a produtividade dessas forrageiras? À medida que a gente vai aumentando, vai diminuindo o número de árvores, vai aumentando a insolação no subbosque, vai reduzindo a competição por água, nutrientes, e, consequentemente, vai aumentando a disponibilidade da forrageira para o consumo dos animais. Então, isso fica evidente com esse trabalho. E para fechar a parte de resultados, eu vou mostrar aqui um estudo de caso de um projeto aqui também da Embrapa Gado Corte, que faz parte da rede PECOS. Foram utilizados três tratamentos, todos eles, os 2 primeiros, ILPF1 e ILPF2, com arranjo de linha simples, só que no ILPF1 foi utilizado um arranjo de 14 por 2, no arranjo ILPF2 utilizou-se o espaçamento de 22 por 2. O ILP é uma área onde foi mantida as árvores nativas numa proporção de aproximadamente 5 árvores por hectare, que já era uma área cultivada há muito tempo. Então essa aqui é uma visão da área. E qual que é o objetivo do experimento? Qual seria a metodologia utilizada? Foi plantada soja a cada 4 anos. No 8º ano, nós vamos realizar um desbaste. Essas árvores foram plantadas em 2009. E no 12º ano, nós vamos fazer o corte raso das árvores. Aí fizemos uma simulação utilizando 2 desbastes. Um desbaste numa intensidade de 30% aos 4 anos, vendendo essa madeira aí para carvão,
utilizando aí um valor do metro cúbico da árvore em pé ainda de R$20. Consideramos fazer um segundo desbaste aos 8 anos, também aplicando uma taxa de desbaste de 30%. Essa madeira seria utilizada para lenha, que teria um valor um pouquinho maior, de R$30 o metro cúbico, e aos 12 anos abateríamos o restante das árvores da área para a produção de madeira serrada, que daria em torno aí de R$150 o metro cúbico. Esses valores são relativos ao ano de 2012. Já houve um incremento nesses valores, mas deixamos assim para verificar que mesmo com valores um pouco aquém do que está no mercado hoje, é bastante rentável. Então, naquela densidade de 22, num arranjo de 22 por 2, que nos dá 227 árvores por hectare, no final do sistema, somente com as árvores, nós vamos ter uma renda anual bruta de aproximadamente R$1.100. Quando a gente utiliza aquele espaçamento de 14 por 2, que nos resulta em 357 árvores por hectare, fazendo os mesmos 2 desbastes na mesma intensidade, esse rendimento, essa renda bruta anual passa para mais de R$1.500. Ou seja, é um componente que bem manejado, se bem manejado, não prejudicar os outros componentes, ele nos dá uma renda bastante significativa. E dentro desse trabalho, dentro desse projeto, nós também buscamos verificar o quanto que cada árvore, o quanto que cada sistema vai acumular de carbono em função da demanda de informações sobre a questão ambiental. Para isso, nós abatemos algumas árvores do experimento e fizemos a separação em tronco, galhos, folhas e raiz. Pesamos, levamos para o laboratório e fizemos a determinação do carbono acumulado naquelas partes. E, com esse carbono, o que nós procuramos? Verificar o potencial do sequestro de carbono e da mitigação da emissão dos gases de efeito estufa do eucalipto, utilizando somente aquele carbono fixado no tronco das árvores, nesse sistema que estava com 36 meses de idade. Então, se a gente verificar, na primeira linha da tabela, no espaçamento 14 por 2, houve um acúmulo de carbono de 20 toneladas, que dá um potencial de neutralização dos gases de emissão, de gases de efeito estufa, emitido por 38 animais. Se nós dividirmos por 3 anos, porque essas árvores têm 3 anos, daria um potencial aí de neutralização dos gases de efeito estufa de aproximadamente 13 animais, muito acima da taxa de lotação das pastagens brasileiras. Num sistema com menor número de árvores, esse potencial é reduzido em função desse menor número de árvores, mas mesmo assim dá em torno de 7 unidades animais por hectare, ou seja, também acima da taxa média de lotação das pastagens do Brasil. Bom, e para fechar, quais seriam os impactos esperados pela adoção do sistema de integração lavoura, pecuária, floresta? Primeiro, recuperação das pastagens degradadas, em função da necessidade do aporte tecnológico nessas áreas. Nós queremos aumentar a produtividade daquela área, o rendimento financeiro, o rendimento produtivo daquela área, temos que investir em tecnologia. Com isso, aumentando a produtividade, aumentar o rebanho sem a necessidade de abertura de novas áreas, somente com as nossas áreas já utilizadas, mas de uma maneira mais racional. E com isso, promover a sustentabilidade no uso dos sistemas, dos recursos naturais, havendo aí uma otimização da utilização desses recursos. Bom, era isso que eu tinha para apresentar com relação ao componente arbóreo. Muito obrigado.